Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 8, do versículo 4 em diante. Aleluia. Falar para os irmãos que é grande responsabilidade estar falar da palavra do Senhor. E quando fui convidado para ministrar a palavra, estava num momento de atribulação, pois alguns problemas acontecendo, eu tinha acabado de resolver um, apareceu outro. Aí eu estava tinha perdido meu documento, e eu só posso trabalhar com o documento porque eu sou motorista, eu preciso da habilitação, tinha perdido tudo. Aí meu celular toca e a pastora fala: você vai pregar na segunda-feira. Eu me segurei, quase que eu falo: não dá, como? Mas aí o Espírito Santo falou ao meu coração: você só vai pregar quando estiver tudo bem, você só vai pregar na bonança. E eu falei: tá bem, Senhor, eu não vou dar desculpa, eu vou procurar. E eu orei ao Senhor e Ele me deu esta palavra. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 4 em diante. Diz assim: e ajuntando-se grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algumas junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outras caiu sobre pedra, e nascido secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer o ministério do reino de Deus, mas a outros por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é a parábola, a semente. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Eis que caiu entre espinhos, e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E as que caíram em boa terra, essas são as que, ouvindo a palavra e conservaram no coração honesto e bom, dão fruto com perseverança. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Irmãos, eu lendo esta parábola, Deus falou algo ao meu coração. No início, quando eu estava aqui, quando eu vim a esta igreja, quando eu ouvi falar de Deus na casa da pastora Ana, onde estava tendo uma campanha naquele tempo, e veio algo ao meu coração. Primeiro, como que o inimigo tira a nossa semente? A semente é a palavra do Senhor, que é falada, e nossos ouvidos ouvem, mas muitas vezes o inimigo já faz planos para nos tirar do caminho. E a primeira coisa que o inimigo coloca nas nossas mentes é a dúvida. É a dúvida de que aquilo é tudo uma farsa, que aquilo é tudo uma mentira. Eu pensava algumas coisas do tipo antes de aceitar ao Senhor. E eu ouvia muitas vezes a palavra do Senhor, pois a minha mãe frequentava a igreja e algumas vezes vinha pessoas na minha casa fazer oração. E nesse momento a primeira coisa que eu fazia era correr para o quarto.
Mas glória a Deus, porque ainda não era o meu tempo. E a palavra que ali ia semeada, ia sendo falada, o inimigo roubava do meu coração, eu não ouvia. Nem por um instante ela era roubada porque eu tinha dúvida. E um pouco dessa dúvida vem acompanhado da ignorância. Porque eu também não sabia nada de Jesus. Eu não sabia nada dele. E muitas vezes nós estamos assim. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a dúvida nos coloca, isso não é real, isso não vai acontecer. Muitas vezes até pensamos que tudo é só para dar dinheiro para a igreja. Eu já pensei isso, irmãos. Oh, glória a Deus. Mas Deus foi misericordioso com a minha vida e me deu novas chances. E eu fui ouvindo cada vez mais a palavra do Senhor. Então, continuando lendo a palavra, eu fui ver que ao longo da caminhada Jesus ia fazendo os seus milagres e as pessoas acabavam crendo. Tinha gente que não cria no primeiro momento, mas ouvia falar do Senhor, ouvia das coisas que aconteceu, que Jesus já tinha realizado e acabava se rendendo ao Senhor. E eu estava lendo também em Lucas, no capítulo 7, que fala do centurião, o homem cujo tinha toda a autoridade, o homem que tinha servos subordinados a ele, mas tinha um homem que ele gostava muito, que estava enfermo. E aquele centurião ouviu falar de Jesus, ouviu falar que Jesus curava, ouviu falar que Jesus libertava, e naquele momento ele creu. E quando ele creu, a primeira coisa que ele fez, ele era um homem de autoridade, ele era um homem que tinha subordinados, e ele era de Roma, e os judeus eram menor que eles naquela época. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele falou, pede para que o chama. Se fosse outra pessoa, ele ia lá e ia mandar, ele ia obrigar. Mas ele se colocou abaixo. Ele sabia que era o Senhor. Ele creu. E quando os seus servos foram lá, a Bíblia diz que foi os anciões. Ele pediu para que os anciões pediam para Jesus vir e curar o teu servo. E os anciões falaram para ele, Senhor, faz isto para ele, pois é digno disto. Ele é digno disso, pois ele mesmo construiu uma sinagoga para nós. Então, quando ele estava já chegando à casa desse centurião, ele pediu para que os seus amigos fossem até Jesus e falassem para ele, Senhor, eu não sou digno de que entre em minha morada. Eu sou o homem que tenho subordinados, que tenho autoridade, e sei que só uma palavra sua irá curar o meu servo. Irmãos, por quantas vezes nós não cremos, nós deixamos de crer na palavra do Senhor? Quantas vezes é falado aqui, isto que foi feito aqui com os casais neste momento? Por não crer, por ter dúvida, acabamos perecendo. Irmãos, vamos crer, vamos ouvir e guardar no coração aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia! E uma segunda coisa, continuando os versículos aqui no capítulo 13, no capítulo 8 e o versículo 13, ele diz, das sementes que caíram entre pedras. E aquelas sementes cresceram rapidamente, mas logo morreu, porque não tinha raiz para se findar, para continuar. Aleluia. E o que eu vi com isso? Muitas vezes vimos à casa do Senhor, já aqui crendo em tantas coisas, mas se alegramos, mas quando saímos lá fora, a tribulação, certas coisas acontecem, e você vê que aquilo que foi falado no culto, aquilo que é a palavra do Senhor não se cumpre na nossa vida. Eu tive uma experiência parecida no meu início. Quando eu me converti, vim para a casa do Senhor. E começou a acontecer grandes coisas na minha vida, tribulações. Eu ficava cada dia um problema atrás do outro.
Eu falei, eu vou parar, eu não vou para a igreja. Está errado isso com a minha vida. Como que eu vou para a casa do Senhor e agora está tudo ao contrário? Cheguei até a ficar desempregado na época. Eu falei, não, está errado isso. Não tem como. E naquele momento, a minha semente estava nas pedras. E eu poderia estar perecendo. Mas como Jesus é misericordioso, Ele foi me dando novas chances. Aleluia, Deus. Glorifica o santo nome do Senhor, igreja. Pelas oportunidades que Ele me deu. Aleluia. E continuando, uma terceira coisa. Ele falou das sementes que caiu sobre os espinhos. E crescendo a semente, os espinhos a sufocaram. E ele explicou isso. E as que caiu entre espinhos, essas são as que ouviram, indo por diante, se sufocaram, com os cuidados em riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Aleluia. Eu vendo esta parte, eu pensei numa coisa. O Espírito Santo me direcionou isso, eu creio. Tantas vezes nós voltamos à casa do Senhor buscar algo dele. Mas aí, aqui, o Espírito Santo usa um para falar, ei, eu preciso de você para isso. Eu preciso de você na obra. Eu preciso que você faça isso. Mas você com os cuidados da vida, às vezes com o trabalho, seu trabalho não dá tempo. Você não quer seguir Jesus. Você está sufocado com as coisas do mundo. Você prefere ficar com as coisas do mundo. Muitas vezes também, acho que eu não sei se aconteceu isso com os irmãos, mas aconteceu comigo. Quando eu tive que dar o dízimo à igreja, eu tive um sonho e eu não entendi nada do sonho. Eu pedi para a pastora me mostrar algo. E eu sonhei. E no meu sonho falava que eu tinha que ler Malaquias 12. E quando eu fui procurar na Bíblia, não tem Malaquias 12. Eu falei, o que é isso? Aí eu pedi para a pastora, ela foi lendo. E caiu bem no livro de Malaquias 4. Não lembro exatamente o versículo, mas era próximo ao 12. E dizia que eu tinha que dar o meu dízimo à igreja. E eu fiquei pensando, eu vou dar o meu dízimo para a igreja, eu vou dar o meu dinheiro suado. Irmãos, quantas vezes os espinhos nos sufocam. Isso pode nos tirar da presença do Senhor. Aleluia. Mas então, Deus falou grandemente ao meu coração. E hoje eu faço aquilo que Ele me ordenou. Aleluia, Deus. E seguindo o capítulo, uma quarta coisa que Ele fala das sementes que caíram em boa terra. E Ele explica isto. E as que caíram em boa terra são as que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Aleluia. Eu vendo isso, lembrei dos discípulos. Porque quando Jesus passava, já no início do seu ministério terreno, e ele olhava para aqueles discípulos e falava, segue-me. E eles, sem pensar em nada, sem pensar em deixar o que fosse, eles seguiam a Jesus. Aquela semente estava plantada num bom terreno, estava sendo falada num bom coração, e aquilo ia dar frutos. Mas eu fui vendo também que muitas vezes essa semente que caiu em boa terra, ela precisa ser cultivada, pois muitas vezes ele acaba não crendo. Nós precisamos, ouvimos e achamos que isso que é ótimo para nossas vidas, e é isso que devemos fazer. Mas se não cultivar, irmão, essa semente também vai morrer. E como cultivamos isso? Na casa do Senhor. O Espírito Santo falou grande ao meu coração. Para regar a semente, você precisa vir aos cultos. Você precisa ler a palavra, porque é daqui que vamos nos alimentar espiritualmente. Se não estivermos sempre orando na casa do Senhor, cultuando ao Senhor, adorando ao Deus, a Jesus,
essa semente vai murchando e acaba morrendo. E é onde nós desviamos. Eu estava lendo no capítulo de Lucas 5, a pesca milagrosa. E neste capítulo diz que os discípulos ainda não eram discípulos, alguns, mas Jesus chegou num lugar, ali havia grande multidão, e ele subiu num barco e ensinava o pessoal, ensinava o povo daquele barco. Depois de ensinar o povo, ele falou para Simão Pedro: Simão, pega teu barco, vai ao mar e lança a rede ao mar. E o que eu percebi, que foi depois que Jesus ensinou, depois que ele falou, eles foram, mediante a palavra do Senhor, eles creram que a palavra do Senhor era verdadeira. E fazendo isso, eles pescaram grande quantidade de peixe. E voltando em terra, eu percebi uma coisa, que eles pescaram a noite inteira e não conseguiram nada. Mas quando Jesus falou, eles foram, pescaram e conseguiram. E quando voltaram em terra, Pedro chegou aos pés de Jesus e falou: Senhor, aparta-te de mim que eu sou pecador. O que eu percebi, Pedro viu o milagre do Senhor. Pedro viu que Jesus é capaz de fazer qualquer coisa em nossas vidas. E neste momento, ele prostrou e adorou ao Senhor. Irmãos, está na hora da gente parar de esperar o milagre. Parar de esperar as coisas acontecerem em nossas vidas para ver que Jesus está aí à nossa porta. Precisamos começar a adorar ao Senhor, irmãos. Aleluia. E vendo isso, eles pegaram e largaram tudo. Eles pescaram grande coisa, estava ali a noite inteira. Mas eles abandonaram tudo. Não quiseram mais ficar com nada. E foram a seguir Jesus. Porque ali é o caminho da vida. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Eu glorifico o santo nome do Senhor pelas oportunidades que Ele me deu. E para finalizar a mensagem, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, Jesus fala uma nova parábola. E diz assim: E ninguém acende uma cadeia e a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-a no velador, para que os que entram vejam a luz. Aleluia. O que eu entendi com este versículo, com esses versículos, irmãos, nós viemos aqui, ouvimos a palavra do Senhor e aprendemos do Senhor que Ele cura, salva e liberta. Isso não pode ficar escondido nas nossas vidas. Lá fora nós não devemos esconder. Eu lembro no início, eu ganhei uma Bíblia que minha esposa me deu, mas eu não andava com essa Bíblia, ela ficava na mochila. Eu escondia a luz do Senhor, mas isso foi tirando do meu coração. E com o tempo eu andava com a Bíblia livremente, e não tinha mais vergonha de falar que eu era cristão, que eu era evangélico. Irmãos, não esconda a luz do Senhor, pois lá fora há muitos que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Lá fora há muitos que ainda não ouviram, que ainda precisam dessa semente, que ainda precisam ouvir do Senhor. E vocês estão aqui hoje, se alimentam da palavra do Senhor, mas muitas vezes nós escondemos. Nós não colocamos a luz do Senhor no velador para que todos o vejam. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esta foi a mensagem que Deus colocou ao meu coração. Espero que Ele venha falar mais com os irmãos. E que essa semente que foi falada, que foi plantada no coração de vocês, venha dar frutos. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.